E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que vamos abordar e também para fazer o seu questionamento para a próxima edição. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, a única casa de apostas que efetivamente investe no nosso clube. E caso você ainda não tenha conta ativa na Betfair, tá rolando uma oferta muito interessante para jogo de Champions League. Nessa quarta-feira o Real Madrid vai à França enfrentar o Lille, e se você não é cliente da Betfair ainda, apostando R$10 numa vitória simples do Real Madrid, tá pagando aí uma mega cotação de 4.0. Entrando por esse link da descrição, você faz ali o cadastro super simples, ainda tem essas 10 super cotações para você utilizar nas apostas que quiser, tá? Mas dá uma lida lá nos termos e condições, porque é uma aposta de R$10, né? Você criou a sua conta ali, botou 10. Real Madrid ganhou do Lille, resultado que é bem provável, né? Seus R$10 vão virar 40. A Betfair, que é uma casa de apostas muito completa, trabalha sempre com ótimas cotações, tanto no futebol quanto em outros esportes também, tá? Fica sempre atento ali aos bônus para você aproveitar as promoções, e o que eu sempre lembro, galera, aposta esportiva tem que ser feito com responsabilidade para que você possa se divertir. Então vai na manha. Começo com a pergunta do Brandon. Com as opções que temos, você investiria em algum jogador além da lateral direita para a próxima temporada? Que ele enxergava o Cruzeiro com boas opções para titulares e reservas, e com a saída do Ramiro no fim do ano, o Peralta ganharia mais minutos e seria o substituto para o Matheus Henrique. Brandon, obrigado pela pergunta. Eu acho sim que o Cruzeiro precisa de investimento em outras posições além da lateral direita, tá? Acho que a lateral direita tem uma possibilidade de solução ou de opção com o Dorival, que a gente precisa ver um pouco mais em campo, mas especialmente no setor ofensivo, o Cruzeiro precisa ter mais alternativas, tanto para meia quanto para atacante. E já que o Pedro Lourenço está falando já em investimentos, em trazer jogadores de renome, né? Ele falou inclusive em 3 jogadores de nível nacional, vai ter que ver se esses jogadores são bons ou ruins, mas enfim, o Cruzeiro tá falando em contratações e eu acho que precisa sim qualificar o plantel se a gente quer ser um dos melhores times do Brasil. E só para explicar o contexto, porque eu fiquei um período longo aí sem fazer esse tipo de vídeo de 6x1 Responde, né? Então quando o Brandon fez essa pergunta, talvez a nossa percepção de qualidade do elenco do Cruzeiro fosse diferente do que é agora, né? O Cruzeiro não tá vivendo um bom momento a nível de resultados na temporada. Eu acho que o desempenho até deu uma melhoradinha com a chegada do Fernando Diniz, mas tem muita coisa para ser corrigida, tá? Então eu acho que o Cruzeiro vai sim fazer investimentos. Na lateral direita acho provável que a gente precisa de um substituto para o William. Talvez na zaga chegue alguém, né? Não tenho certeza, mas talvez chegue. Acho que para o meio campo teremos peças, para o ataque também. No gol estamos bem servidos aí com Cássio, Anderson e os goleiros mais jovens, né? O Gabriel Grando naturalmente vai embora porque termina o empréstimo, tá? Mas acho que alguns jogadores do elenco do Cruzeiro precisam deixar o clube, né? Para que a gente possa aliviar a folha salarial e não se desgastar tanto com certos nomes, né? Que já entregaram alguma coisa em outro momento, ou no Cruzeiro não fizeram nada e estão aí fazendo número. Acho que a gente precisa de uma movimentação de saída de atletas e de chegada de jogadores com mais qualidade, né? Seguindo aquela regra de Thiago Valu no Mercadão Celeste há quase um ano atrás, né? Você vai subindo de nível e aí eventualmente um jogador que é titular passa a ser reserva ou no máximo uma peça de composição de elenco. O Vinícius Rodrigues pergunta: você acredita que o Cruzeiro tem time ou elenco para ser G6 do Brasileiro? Porque mesmo com os reforços não acho que temos time para isso. Vinícius, obrigado pela pergunta. Eu acho que time, né, quando a gente compara 11 ali, né, o 11 ideal do Cruzeiro com o 11 ideal de outros clubes, eu acho que o Cruzeiro teria, tá? Talvez o Cruzeiro possa enfrentar qualquer time desse campeonato brasileiro numa condição de equilíbrio. Alguns elencos, alguns times vão ser melhores que o nosso, né? Mas o Cruzeiro é melhor que boa parte dos times que a gente enfrenta também. Talvez a gente consiga ser um G6, na pior das hipóteses, um G8 quando a gente olha para 11 inicial. Mas a questão de profundidade de elenco, aí eu acho que nós temos problema, tá? Tirando a lateral esquerda, que eu acho que o Cruzeiro tem uma reposição muito boa, na lateral direita tem problema, na zaga nós temos muitas
dúvidas, né? Porque dos zagueiros que a gente tem, 3 jogam regularmente. Um outro é o Jonathan, que só jogou uma partida, até jogou bem, mas é só uma partida na Série A, e o Everton, que não jogou. Então nós temos um pouco de dúvida nesse setor. No gol tá beleza, no meio campo nós passamos raiva aí com alguns jogadores, e no ataque nem banco a gente tá tendo ultimamente, né? Agora vamos ver se os garotos da base recebem oportunidade. Então, para resumir, Vinícius, eu olho pro time do Cruzeiro, o 11 ideal ali, quando a gente monta aquela escalação na tábua, e acho que pelos nomes, talvez o Cruzeiro possa sim ter, né, dependendo de certos contextos, um dos 6 melhores times do Campeonato Brasileiro? Talvez, tá, gente? Mas em elenco, opções de reposição e tudo mais, a gente não tem, talvez, um dos 10 melhores, tá? O elenco do Cruzeiro precisa ser sensivelmente qualificado, e por isso que é, assim, um pouco contraditório, né? A meta da diretoria foi G6, isso foi colocado de forma muito clara pelo Alexandre Matos, também pelo Pedro Lourenço, mas o Cruzeiro não tem um dos 6 melhores elencos. E agora vai ser mais contraditório ainda o que eu vou falar. Apesar de tudo isso, não é um absurdo pedir G6 do Cruzeiro quando a gente olha o primeiro turno de Campeonato Brasileiro que nós fizemos, né? A gente chegou em algum momento a sonhar, e foi um sonho mesmo, um delírio, né? Mas a gente chegou a sonhar até com briga pelo título, tá? Porque o Cruzeiro estava numa fase rendendo acima do que era a realidade desse elenco, aquele momento de 5 vitórias em 6 partidas com o antigo técnico Fernando Seabra. Depois, digamos que a gente teve um retorno à média, né? O Cruzeiro teve uma oscilação grande, caiu bastante de produção, perdeu alguns jogos, especialmente em casa, que não deveria ter perdido, uma série de tropeços mesmo, né? O técnico pagou o preço, né? Foi embora, agora chegou o Fernando Diniz, e acho que o Fernando Diniz pode, com alguns ajustes, fazer o Cruzeiro voltar a ter um bom rendimento, tá? Eu não tô falando um rendimento de ser o melhor time do segundo turno, eu tô falando de um rendimento ali que seja pelo menos, sei lá, a 8ª melhor campanha do segundo turno. Acho que dá pra gente fazer isso, voltar a conquistar pontos, mas pegar essa vaga no G6 vai depender também da produção dos outros. Porque no momento que eu gravo o vídeo, o Cruzeiro está em 8º lugar da tabela, né? Então a gente tem times aí, especialmente São Paulo, Bahia e Internacional, que depende muito do rendimento deles também pra gente saber com o que é que o Cruzeiro vai conseguir, né, fechar a temporada, tá? Se é vaga na Libertadores ou vaga na Sul-Americana de novo, né? E é claro que a gente tem o caminho alternativo, né, que seria ser campeão da Sul-Americana, que nós estamos próximos do título, sim, mas tem outros 3 times que também estão próximos, né? Cruzeiro, Lanús, Corinthians e Racing, eu diria que 25% de chance para cada um. Então, amigos, vamos com calma, a gente tem que focar no brasileiro, tentar fazer uma boa campanha, né? Tentar pegar esse G6 que ainda é possível, tá? Eu acho que a gente não pode entregar os pontos. Não temos um dos 6 melhores elencos, mas o nosso time não é ruim, tá? Dá pra tirar coisa boa dessas peças que a gente tem aí, especialmente se puder contar com jogadores como o Matheus Pereira, por exemplo, que ficou fora do último jogo, né? O Matheus voltando ao seu melhor nível, ele eleva muito o patamar do time do Cruzeiro como um todo, tá bom? Então acho que a gente tem que seguir com esse objetivo, é possível, mas a gente tem que ser um pouquinho mais racional na cobrança, né? O elenco do Cruzeiro, ele não foi tão melhorado como a torcida pensa, né? Não é em uma janela de transferências que você resolve todos os problemas. O Leandro Bragança Moraes pergunta o que eu acho desse time do Cruzeiro pro Fernando Diniz. Cássio, William, Wallace, Marlon e Barreal, Romero e Matheus Henrique, Gabriel Veron, Lautaro Dias e Caio Jorge. Leandro, obrigado pela pergunta. A sua escalação tá só com 10, né? Eu imagino que você tenha esquecido do Matheus Pereira aí, mas eu vou considerar que a escalação tem o Matheus Pereira, porque eu não acredito que qualquer cruzeirense em sã consciência ache que o Matheus Pereira, em boa condição física, não vá ser titular desse time. Ele é o melhor jogador do Cruzeiro, disparadamente, tá? Então eu vou analisar a sua escalação com o Matheus Pereira aí nesse time, né, nesse quarteto ofensivo. Eu achei curioso a questão de você tirar os zagueiros do Cruzeiro, né? Você colocou aí Cássio no gol, o William de um lado e o Barreal de lateral esquerdo, que é uma posição que ele já jogou, inclusive quebrou o galho por ali contra o Libertad, né? A gente precisou dele em algum momento fazendo o papel de lateral esquerdo ali, ele já quebrou o galho. Pode ser uma opção, mas eu acho que o Barreal é um jogador mais interessante para ser utilizado como meio-campista. Mas o fato de você tirar os zagueiros, botar o Wallace e Marlon como zagueiros, é algo que eu acho muito difícil de acontecer. Impossível? Não, tá? Mas o Cruzeiro tem 3 zagueiros que eu considero de um nível técnico bom. O Zé Ivaldo, o João Marcelo e o Lucas Vidalba, né? A gente ainda não sabe se o Vidalba vai ser comprado. Acho que vai, tá? Mas a gente ainda não tem
essa confirmação. Então assim, o Cruzeiro tem zagueiros interessantes e que podem jogar dentro do modelo de jogo do Fernando Diniz sem o menor problema, zagueiros que sabem sair jogando. Não tem nenhum zagueiro burro aí, gente, tá? Que não sabe dar um passe. Não, eles têm recurso técnico. E às vezes a gente entra numa onda de que o Fernando Diniz não gosta de zagueiro. Não, não é isso, gente. O Fernando Diniz, normalmente o time dele tem a estrutura ali da linha de 4, 2 zagueiros, 2 laterais, beleza. E aí, em certos contextos, o time tá perdendo, adversário na retranca, ele tira um zagueiro, puxa um volante para iniciar a construção de jogada e bota mais uma opção ofensiva. O que eu acho que é uma substituição plenamente, assim, razoável, interessante, não vejo problema nenhum. É muito pior esses técnicos que falam, não, eu não abro mão da minha linha defensiva. Aí fica zagueiro tocando bola para zagueiro, tentando criar jogada contra um time fechado. Você não vai arrumar nada. Então eu não acho que o Fernando Diniz vai abrir mão dos zagueiros do Cruzeiro, tá? Eu não acho impossível que o Wallace seja improvisado como zagueiro em algum momento, né? Veremos com o tempo, mas eu acho que ele é até mais adequado para jogar como volante mesmo. É a posição que ele jogou a vida toda. Eu não dei uma pesquisada, não achei nenhum jogo que o Wallace tenha atuado de fato como zagueiro, tá? O Marlon já jogou como zagueiro algumas vezes, normalmente com linha de 3, né? Mas ele já quebrou um galho de zagueiro em algumas oportunidades, acho que poderia ser usado eventualmente, mas eu acho que o Diniz vai preferir jogar com zagueiros mesmo, tá? Zagueiros de fato, porque o Cruzeiro tem. E esse volante, né, para fazer um início de jogada ali, é um cara que tem que ter uma qualidade de passe e um dinamismo muito bom. Um ótimo exemplo é o André, que fez isso inúmeras vezes com o Diniz no Fluminense, que é um baita jogador. Aí você colocou Romero e Matheus Henrique no meio campo, acho que esses dois são titulares, inclusive são jogadores que têm tudo para se encaixar muito bem na ideia do nosso técnico, e os atacantes aí são os que tem, né, Veron, Lautaro e o Caio Jorge não tem muito para onde fugir, só com os meninos da base mesmo, né, que seriam aí o Tevez, o Kenji, talvez algum outro que o Diniz goste nos treinamentos, mas eu acho que de momento o time seria esse, tá? Só essa zaga que eu acho que ele não vai abrir mão dos zagueiros, acho que o Cruzeiro vai ter zagueiro mesmo, improvisações podem acontecer, mas não é assim a base de ideia dele. O Fernando Diniz é doido, mas não é muito doido também não. O Controle Sob Rodas pergunta: penso que o Veron, se for bem trabalhado na parte física e mentalidade, poderia fazer um papel parecido com o do Arias no Fluminense. Você acredita que ele tem essa capacidade? Controle, obrigado pela pergunta. Eu confesso que eu tenho dificuldade para ver o Gabriel Veron fazendo o papel do John Arias, não na parte técnica, mas porque a entrega física do Arias era um negócio muito diferente, né? E ele é um jogador de meio campo, né? O John Arias é um meia, mas é um meia que pode ser um camisa 10, ele pode ser um meia direita, ele pode ser um meia esquerda, como a gente viu na seleção colombiana, ele pode até ser um volante. Eu não vejo o Gabriel Veron com esse tipo de intensidade no momento sem bola, tá? Acho que com a bola, a questão de ser um meia, né, um atacante pela esquerda, que cai por dentro, que busca ali chegar como um segundo atacante, às vezes fazendo um facão, esse é o tipo de movimentação que o Arias fazia, que eu consigo enxergar o Veron fazendo também. Mas sem a bola, o tanto que o Arias batalha, o tanto que ele joga ali, eu realmente não consigo enxergar o Gabriel Veron fazendo tudo isso, tá? Eu acho que em alguma fase do jogo pode lembrar, mas como um todo, é um jogador muito específico, é um jogador difícil de ser encontrado, né? Por isso mesmo é tão valorizado, né? O John Arias teve proposta aí de 12 milhões de euros recusada pelo Fluminense, que pediu 20, né, para liberá-lo para o Galatasaray da Turquia. Imagino que para negociar ele para outro clube brasileiro, talvez o Fluminense queira até mais. E eu acho que o Gabriel Veron é um jogador que vai ser potencializado com o trabalho do Fernando Diniz, tá? Eu acho que a qualidade técnica que ele tem, se conseguir ficar livre de lesões, né, que é uma parte muito preocupante aí do Gabriel Veron, é um cara que machuca muito, se ele ficar livre das lesões, se ele estiver bem comprometido com a causa aí, é um cara que vai nos ajudar nessa reta final de ano, e aí no final do ano, dependendo, o Cruzeiro pode tentar lá uma conversa com o Porto para ver se estende o empréstimo, se faz algum tipo de negociação, porque eu não vejo o Gabriel Veron conseguindo espaço no Porto na situação que está hoje. E aqui no Cruzeiro é um cara que pode ser útil. Eu não desisti de Gabriel Veron, tá? Eu acho que ele tem muita qualidade, é um jogador novo ainda. Se fosse possível mantê-lo aqui por mais um ano, assim, de preferência, eu gostaria da ideia, tá? Porque eu acho que é um cara que tem muito recurso. O problema é que se o Porto for inflexível, né, falar, não,
tem que comprar 10 milhões de euros, aí Veron segue seu caminho. Não dá para considerar pagar uma desgrameira de dinheiro desse, né, um jogador que fez tão pouco até agora. O Paulo Miranda pergunta: Emerson, como que fica o dinheiro que temos para receber no caso do Vitor Roque, agora que o Alexandre Matos, que nos roubou o atleta, é CEO do Cruzeiro? Paulo, obrigado pela pergunta. Bom, galera, vamos ser bem claros aí, né? Essa negociação aí do Vitor Roque com o Atlético Paranaense, se é culpa do Ronaldo, se é culpa do Pedro Martins, do Paulo André, do Alexandre Matos, do André Cury, no final das contas a gente nunca vai ter a real certeza de quem foi o primeiro a fazer uma busca para que a negociação acontecesse, tá? Fato é, né, inclusive quem eu acho que tem muita culpa na história é o próprio Sérgio, né, que era o antigo presidente do Cruzeiro, que renovou com o Vitor Roque num salário tão baixo e uma multa plenamente pagável para um clube de Série A. Mas enfim, gente, o Vitor Roque, ele saiu do Cruzeiro e foi pro Atlético Paranaense. O Alexandre Matos estava lá, não importa, tá? Realmente não importa. A ação que está correndo na CNRD, Câmara Nacional de Resolução e Disputas, é entre Cruzeiro e Atlético Paranaense. Não é Alexandre Matos, não é André Cury, não é. É uma ação de um clube contra um clube. O Cruzeiro julga ter direito, o Atlético Paranaense julga ter o seu direito. A questão tá lá na CNRD e até o momento que eu estou gravando o vídeo não houve um desfecho. Então o fato do Alexandre Matos estar aqui, estar lá, estar na puta que pariu, não muda nada, o processo já está em julgamento, a gente não tem nenhum tipo de informação atualizada sobre isso. Havia uma expectativa que durante esse ano de 2024 saia a sentença, tá? Então a gente segue aguardando, né? O Cruzeiro acredita que poderia receber ali aproximadamente uns 50 milhões de reais, porque o Cruzeiro tinha, né, a prioridade de oferecer o primeiro contrato, né, a primeira renovação de contrato para o atleta. O atleta, seus representantes ignoraram sumariamente essa oferta, né, e foram para outro clube. Então, assim, o Cruzeiro acha que tem direito, o Atlético Paranaense fez o que achou que tinha que fazer. No final das contas, se o Cruzeiro ganhar, a gente vai diminuir o prejuízo, né, e conseguir pelo menos receber uma grana pelo Vitor Roque, mas até agora não tem nenhuma informação atualizada sobre o caso. O Thales Matheus Braga pergunta: onde foi parar o ponta Fernando? Era a nossa joia da base, Salvador na Copa do Brasil Sub-20 ano passado. Depois do episódio do vídeo, nunca mais ouvi falar dele. Está jogando bem e fazendo gols onde está jogando? Thales, obrigado pela pergunta. Tá acompanhando um pouco o canal 6x1, hein? Direto a gente fala sobre o Fernando aqui nas lives. Cara, o Fernando teve lá o episódio de indisciplina no início do ano, né? E já tinha acontecido um episódio até pior de indisciplina na temporada passada. Então o Cruzeiro o emprestou para Ferroviária, tá? O clube paulista que está disputando Série C de Campeonato Brasileiro. Até o presente momento, o Fernando jogou 12 partidas com a camisa da Ferroviária e marcou apenas um gol, tá? E ele não entra em campo há um mês aproximadamente. O último jogo, mais de um mês, tá? O último jogo dele foi no dia 24 de agosto. Ele é normalmente reserva no time da Ferroviária, tá? E assim, não teve destaque por lá. Aí você me diz: ah, se ele não prestou na Ferroviária, ele não presta pro Cruzeiro. Calma, tá? O Fernando é um jogador muito novo, 19 anos ainda. Ele ainda tem idade de base ano que vem, para vocês terem ideia, tá? Então acho que é um jogador que o Cruzeiro não precisa desistir totalmente desse atleta, mas pode observar um pouco mais, talvez até voltando para a categoria sub-20, porque ele tem talento, ele tem qualidade técnica, mas deu uma, digamos assim, subiu a cabeça, né? A oportunidade ali no profissional, e nos jogos do profissional ele acabou não fazendo nada de relevante, tá? A verdade é essa, né? No sub-20 fez um ano maravilhoso na temporada passada, e é um jogador que precisa trabalhar muito isso aqui, ó, a questão da cabeça, mais até do que o aspecto técnico, porque recurso ele tem, tá? Eu espero que esse período na Ferroviária esteja sendo bom para que ele aprenda algumas coisas, né? A valorizar um pouco mais a chance que ele teve no Cruzeiro e acabou desperdiçando aí. Mas assim, gente, é atleta do Cruzeiro, tem contrato com o clube, é patrimônio do Cruzeiro, tá? E acho que é um jogador que pode ser recuperado. Tomara que o Fernando Diniz consiga fazer um bom trabalho com ele aí na próxima temporada, tá? Esse ano ele não volta ao Cruzeiro, tá emprestado lá na Ferroviária, mas é um jogador que tem talento, tem recurso técnico, e jogadores que têm talento, desde que eles queiram, você não deve desistir deles. O Thiago Valeriano Araújo pergunta: na sua opinião, por que não há mais grandes batedores de falta? Antigamente os zagueiros evitavam fazer falta perto da área porque tínhamos um Alex que colocava a bola onde queria, parecia mágica. Hoje os gols de falta se tornaram escassos, não só no Cruzeiro, mas em todo o futebol. E ele aproveitou para perguntar qual é o meu top 5 batedores de falta de todos os tempos. Thiago,
obrigado pela pergunta. Assim, eu não me sinto confortável a ficar falando dos maiores cobradores de falta de todos os tempos, porque eu não vi o futebol todos os tempos, né? A gente tem acesso aí a vídeos, a muita coisa histórica, mas eu sempre gosto de focar no top 5 que eu vi, tá? E eu vou fazer pra você daqui a pouco o top 5 que eu vi. Agora, sobre a primeira pergunta, por que não saem tantos gols de falta? O próprio Matheus Pereira falou sobre isso naquela entrevista do Charla, que teve um momento na Inglaterra que ele fez gol de falta, um golaço inclusive contra o Everton, fez gol na segunda divisão também, e ele falou, lá na Inglaterra eu treinava muita falta, e aqui no Brasil a gente não treina justamente porque tem essa questão do controle de carga, aqui o calendário é pior, tem muito mais jogo, é um calendário muito mais pesado, os jogadores estão sempre no risco, no limite, né, para lesionar, então eu acho que o principal motivo é esse, cara, tá? Especialmente no futebol brasileiro. Por que não sai gol de falta? Porque os caras não treinam. E por que eles não treinam? Porque eles estão muito cansados, porque o calendário é ruim e os jogadores estão sempre prestes a se lesionar, tá? Então eu acho que passa muito por essa questão de falta de treinamento específico, e cobrança de falta é um fundamento que, se o cara se dedicar, né, é repetição, repetição, e obviamente alguma predisposição, alguma qualidade para isso. O próprio Lionel Messi, que não é um exemplo bom porque a gente está falando de um extra classe, ele não era um cobrador de falta, né? Aí ele se especializou nisso e se tornou um bom cobrador de falta, né? Fez vários golaços aí durante sua carreira. Mas jogadores que têm alguma capacidade nesse fundamento, se trabalharem bem para isso, eles vão executar melhor. Se o cara deixa de treinar, ele vai perdendo um pouco as manhas, ele deixa de ser tão preciso. Agora, sobre batedores de falta de forma geral, achei interessante ponderar. O jogador com mais gols de falta na história do Cruzeiro é o Nelinho, tá? Que marcou 42 gols de falta, provavelmente nas listas de melhores cobradores da história, ele está muito bem colocado, né? O Nelinho era um absurdo. Você falou do Alex, que é o melhor que eu vi, e o outro muito bom que eu vi no Cruzeiro foi o Valdo, né? O Valdo era um cobrador de faltas espetacular, um baita de um camisa 10. E o último item da sua pergunta, né? Os 5 melhores cobradores de falta aí da história do futebol, o que eu vi, no caso, é a minha adaptação. Juninho Pernambucano, tá? Um excelente cobrador de falta, inclusive batia de uma forma diferente na bola. Marcos Assunção cobrava bem demais, especialmente nos tempos de Palmeiras, mas foi um baita cobrador de faltas. O Neto eu não vi, sabe? O Neto era um bom batedor, mas eu não vi o Neto jogando, então eu não vou colocar ele nesse top 5 não. Rogério Ceni, tá? O Rogério Ceni era foda, um baita cobrador de faltas também, é o goleiro com mais gols na história, mas ele cobrava muito bem, né? E contra o Cruzeiro, então, ele cobrava bem demais. David Beckham, tá? O Beckham era fudido na falta, não só na falta direta pro gol, mas nos cruzamentos, a bola batida pra área, ele era absurdo. E o melhor batedor de faltas que eu vi, Marcelinho Carioca. Esse cara era fudido, aquele pé pequeno ali que ele batia na bola de tudo quanto era jeito, curva para um lado, para o outro. Marcelinho Carioca era bizarro, mano, tá? Pra mim, o melhor cobrador de faltas que eu me lembro, né? Posso estar esquecendo grandes nomes aqui? Posso, tá? Mas acho que esse fica um top 5 da hora aí, tá? De bons cobradores aí. Ah, mas o Roberto Carlos chutava muito forte, era uma cobrança absurda. Mas o Roberto Carlos, ele normalmente não acertava. Eu acho que ele não tem tantos gols de falta assim, confesso que eu nem procurei essa estatística, mas eu me lembro dele errando a maioria. Acho que respondi todas as suas perguntas. E por fim, o Cebola Adriano pergunta: Fala, Caramujo, gosto demais do seu conteúdo, mas estou percebendo que seus vídeos estão cada vez mais longos. Antes eram vídeos mais curtos e objetivos. Isso se deve a seu tempo estar apertado ou porque realmente prefere esse tipo de vídeo? Na minha opinião, seus vídeos de 10 a 15 minutos com o conteúdo explicativo no título era melhor. Adriano Cebola, obrigado aí pela pergunta. Para ser bem sincero com você, o tempo que eu gasto, né, para fazer um vídeo como esse aqui, um vídeo gravado, editá-lo e tudo mais, e para fazer uma live é muito parecido, tá? Porque o vídeo gravado você tem o tempo de gravação, depois a edição e a publicação. A live você faz tudo de uma vez, né? Tá no ar ali, tá feito, acabou, né? Acabou, tá pronto. Então eu diria que o tempo médio que eu utilizo é muito similar, tá? E por que eu estou fazendo mais lives e menos vídeos gravados? Tem tudo a ver com a audiência. Os vídeos gravados, eles estão pegando, né? Isso não é agora, isso já vem de algum período. Eles estão pegando muito menos visualizações e a gente aqui depende da visualização, consequentemente do anúncio, isso impacta na receita, impacta no engajamento do canal, na distribuição dos outros conteúdos, enquanto as lives têm uma entrega
melhor. Tá? Então, como as lives têm uma entrega melhor do que os vídeos gravados, eu entendi que o público, né, em geral, você é uma exceção, eu entendi, mas o público, a maioria do público que está acompanhando o canal 6x1, está preferindo a live em relação ao vídeo gravado. E o que a gente ganha de bom com a live? A questão da notícia em tempo real. Você está gravando aqui, está falando uma notícia. Saiu uma atualização, você já conserta ali na hora e já segue o bonde. O vídeo gravado, você gravou, tá editando, saiu uma outra coisa, você vai ter que parar, regravar, às vezes cortar um trecho, colocar outra coisa. Então tem esse tipo de situação também, tá? Então, para vídeos de notícias, eu acho que é mais interessante fazer o modelo de live, pelo menos tem sido nesse momento, justamente para a gente ter essa questão do tempo real. Outros vídeos, como o 6x1 Responde, eu pretendo fazê-los gravados, como estamos fazendo esse aqui. O pré-jogo, em algumas oportunidades, eu faço em live também, porque às vezes há uma necessidade, né? Você tá com pouco tempo. Você fala, pô, vou fazer aqui o pré-jogo que a gente já desembola isso aqui, tá? Entendeu? Porque aí já tá pronto, você gasta menos tempo com a edição e às vezes você faz um pré-jogo mais curtinho ali, dá pra resolver mais, tá bom? Então é uma questão circunstancial mesmo, tá? Estou fazendo as lives e é uma tendência, acredito que o próprio YouTube também está priorizando esse tipo de conteúdo, né? E se a ferramenta está priorizando, cara, o meu papel aqui é entregar o conteúdo, tá? E eu vou sempre buscar entregar o conteúdo da forma que é mais interessante para o público, né? Se o público está preferindo a live, eu prefiro a live também. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas abordados e também fazer a sua pergunta para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!